Boa noite. Um relatório internacional trouxe um dado alarmante aqui para o Brasil. A nossa polícia é a que mais mata no mundo. Uma realidade triste, mas que já faz parte do nosso cotidiano. Os casos de violência envolvendo policiais aqui no Amazonas só aumentaram esse ano. E nós vamos mostrar agora um flagrante dessa total falta de preparo da polícia. Vizinhos filmaram o momento em que uma moradora lá do Coroado foi agredida por PMs. É mais um caso para aumentar as estatísticas. Veja só. O vídeo mostra o momento em que a mulher e o namorado dela já estão na rua. Os policiais agem de forma grosseira. Um deles dá um tapa na moradora quando ela está encostada na parede. Você está me agredindo, tá? Os vizinhos que gravaram a ação dos policiais com o celular reagem à violência dos PMs. Não pode fazer aquilo, não. A vítima da agressão conta que tudo aconteceu na madrugada de sexta-feira. Ela estava na porta de casa com o namorado quando foi surpreendida e arrastada pelos policiais até o meio da rua. Acho que foi abuso de autoridade, né? Por quê? Porque eles já chegaram lá gritando, em seguida eles já me bateram, já foram enforcando, usando spray de pimenta e não precisava fazer nada disso, entendeu? Os policiais prenderam a cabeleireira por desacato, mas negaram a agressão na delegacia. O caso foi trazido para o 11º DIP, que cuida da área da ocorrência, e também já está com a corregedoria. Os policiais foram identificados e afastados dos serviços nas ruas. Neste ano, 82 ocorrências foram abertas para investigar policiais acusados pela corregedoria de ameaças e de abuso de poder. Outras 9 por lesão corporal. Nesses 6 primeiros meses de 2015, o número de ocorrências e de policiais investigados já é bem parecido com os registros de todo o ano de 2014. Essa violência crescente na nossa polícia preocupa e já é motivo de estudo. Um relatório divulgado ontem pela Anistia Internacional mostrou que a polícia brasileira, além de ser a que mais mata no mundo, é também onde ocorre mais impunidade. Nos dados divulgados pela Corregedoria Geral da PM, que cuida apenas das punições administrativas, dos 416 policiais investigados ano passado, apenas 138 foram punidos ou excluídos. Esse ano, dos 381 PMs acusados, 74 tiveram alguma punição. A Corregedoria Geral diz que não há impunidade no Amazonas. Sobre os 585 policiais investigados do ano passado para cá e que não foram punidos, a assessoria explica que a maioria dos procedimentos foi arquivada por falta de provas ou porque as partes envolvidas na acusação nem chegaram a prestar depoimento. Disse ainda que alguns desses casos ainda estão sendo avaliados. A família da soldado da Polícia Militar, Deusiane Pinheiro, foi surpreendida hoje com um cancelamento da audiência sobre as ameaças que vem sofrendo desde que levantou a suspeita de que ela foi assassinada pelo ex-namorado, o também PM Elson Santos. A morte da policial foi considerada suicídio e ainda está sendo investigada. Desde a morte da irmã, em abril, Claudete vive com medo. Ela precisou mudar toda a rotina depois de sofrer ameaças. Minha filha, há 3 semanas atrás, precisou ser transferida da escola a qual ela estudava, porque tinha suspeitos com a foto dela na frente da escola. Graças ao secretário de Educação do Estado, a gente conseguiu a transferência da criança há 3 semanas atrás e o Elcio continuou nos perseguindo. As ameaças foram registradas na delegacia. Claudete relata que quase foi atropelada por um veículo, dirigido pelo cabo Elson Santos, principal suspeito de matar a soldado Deusiane Pinheiro. A mãe de Deusiane, Antônia Silva, também registrou o boletim de ocorrência. Ela conta que logo depois da morte da filha, homens arrombaram a casa dela e dispararam várias vezes. As ameaças também chegaram à advogada da família, Marta Gonzalez. A audiência desta terça, no Fórum do bairro Aparecida, serviria para o juiz avaliar essas denúncias e tentar chegar a um acordo entre a família da soldado e o cabo da Polícia Militar. Minutos antes da audiência, veio a notícia de que um dos promotores não participaria.
O promotor que se julgou suspeito e pediu o afastamento do caso é Rui Malveira. Ele não gravou entrevista com a imprensa, mas aceitou falar comigo. Não quis explicar o motivo da decisão, mas disse que somente hoje, terça-feira, pela manhã, é que ficou sabendo que seria o promotor responsável pelo caso. O motivo da desistência seria o fato dele conhecer a advogada da família de Deusiane. Marta Gonzalez confirma a informação, mas contesta a desistência repentina de Rui Malveiro. Quando eu fui assessora do Ministério Público, o procurador que eu trabalhava foi corregedor-geral e ele trabalhou na corregedoria. Eu só lamento que ele tenha feito isso hoje, porque na audiência anterior eu estive aqui, conversei com ele, ele já sabia que eu estava no processo, ele poderia ter se averbado suspeita naquele momento, não esperar a audiência de hoje. Com a suspensão, um ofício foi encaminhado para a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado, que vai definir um novo promotor e uma nova data para a audiência. Os processos são pelas ameaças que a família está sofrendo, entendeu? Então isso só faz o quê? Que eles continuem se sentindo ameaçados sem nenhuma providência do poder público. O cabo Elson Santos permaneceu calado durante todo o tempo em que esteve no fórum. A advogada dele também não quis falar com a imprensa. Não, ele não tem nada a declarar, por favor, respeite. O cabo Elson tinha um envolvimento amoroso com Deusiane. Ele passou a ser o principal suspeito da morte da soldado depois da insistência da família em negar o suicídio da policial militar. Deusiane Pinheiro foi encontrada morta dentro do batalhão onde trabalhava, com um tiro na cabeça. E sobre as investigações do caso Deusiane, o Departamento de Perícia, que é vinculado à Secretaria de Segurança Pública, informou que alguns laudos estão em fase de conclusão. Isso porque os peritos responsáveis pelo caso solicitaram prorrogação do prazo de entrega desses laudos. O feriado foi de prejuízo para 2 comerciantes da cidade. Na Zona Oeste, um mercadinho foi assaltado. Já na Zona Leste, um bandido só não completou a ação porque o dono do local reagiu. As câmeras de vigilância flagraram a ação dos assaltantes. Pela terceira vez, essa loja de celular no Jorge Teixeira foi alvo de bandidos. Ontem, eles só não levaram os celulares do balcão porque o dono reagiu ao assalto. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que nos meses de junho e agosto, o local já tinha sido invadido por criminosos que deram um grande prejuízo ao comércio. Já no bairro Santo Antônio, o alvo foi esse mercadinho, na rua Padre Francisco. Tudo foi filmado pelas câmeras do local. Os donos não revelaram quanto foi roubado. Na hora, sim, eu pensei de não dar o dinheiro que estava guardado, né? Aí eu fiquei pensando, eu digo, não, eu vou dar. Aí joguei meu celular para baixo do caixa também. Aí eu comecei a chorar, ele viu que eu estava nervosa, né? Aí eu passei logo o dinheiro, minha vida é mais importante. Nos 2 casos, a polícia foi chamada, mas não conseguiu prender nenhum dos assaltantes. Pelo Departamento de Narcóticos hoje de manhã, mais de 1.300 porções de cocaína, maconha e oxi, além de 28 adesivos de êxtase. Boa parte da droga estava na casa de Reginaldo Rodrigues, no Coroado 2, que conseguiu fugir. Mas vai ser solicitada a prisão preventiva do suspeito, que já responde outros processos por tráfico. O corpo de um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado hoje flutuando no Rio Negro, próximo a Frigolar. Ele estava de calção vermelho e sem camisa. O afogamento é apontado como a possível causa da morte. Mais de 3.000 produtos vendidos irregularmente foram apreendidos por fiscais da Prefeitura no complexo turístico da Ponta Negra nos últimos 40 dias. Os infratores são notificados e o material recolhido fica guardado por 48 horas. Caso não seja resgatado, é descartado. Índios Sateré e Iscariana completam 15 dias de ocupação na sede do DC em Parintins. A visita do presidente da FUNAI ao local deu força ao movimento indígena e agora as lideranças vão pedir apoio em Brasília. Na reunião com João Pedro, presidente da FUNAI, os índios pediram apoio à manifestação que pede a saída de Paula Cristina, coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena, DICEI, após indícios de irregularidades na prestação de contas. Os parentes estão morrendo e ela está no meio nosso, presidente.
É isso a minha indignação de falar para o senhor. Ajude! Segundo as lideranças indígenas, um documento foi enviado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, solicitando a presença do secretário Antônio Alves Souza. Porém, o secretário fez uma declaração dizendo que não tinha interesse em negociar nada. Então foi um gesto totalmente anti-indígena de afronta aos nossos princípios, aos valores constitucionais. João Pedro afirmou que vai conversar com o secretário da SESAI e negociar uma solução para os problemas relacionados à saúde da população indígena. O que não pode, e é grande o prejuízo, é de não ter uma conversa, você esgarçar uma relação com prejuízos à saúde das populações, dos povos indígenas. Após o encontro com o presidente da FUNAI, as lideranças das etnias Sateré-Maué e Escariana formaram uma comissão e aguardam viagem a Brasília para reivindicar do Ministério da Saúde a mudança no cargo de coordenação do DICEI Parintins. Um bar e restaurante no bairro do Parque 10, zona centro-sul de Manaus, foi multado e fechado pela Vigilância Sanitária por vender alimentos fora da validade e com as embalagens adulteradas. A repórter Samira Benoliel tem as informações. Área do município, a denúncia foi feita na hora do almoço desta terça-feira por clientes que teriam passado mal depois de comerem joelho de porco defumado e acabaram sendo internados com infecção intestinal. Na hora de averiguar a reclamação, os fiscais encontraram neste bar-restaurante tradicional aqui no Parque 10 220 quilos de alimentos vencidos. Pelo menos 10 quilos de joelho de porco estavam adulterados, ou seja, fora da embalagem original e com uma coloração diferente. Além disso, linguiça, pão de alho, lombo suíno e bolinho de bacalhau estavam com prazos vencidos e outros com validade adulterada e sem rótulo. O bar-restaurante foi multado e interditado por tempo indeterminado. E como não foi a primeira vez que o estabelecimento é penalizado pela mesma situação, a multa agora pode chegar até R$60 mil. Inclusive, depois dessa apreensão, outras unidades do restaurante também devem ser fiscalizadas. O proprietário tem 3 dias para explicar o que aconteceu. Nossa equipe, inclusive, tentou entrar em contato com ele, mas não conseguimos respostas. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Visa no 0800 092 0123. Vou repetir, 0800 092 0123. Samira Benoliel para Crítica na TV. As mais de 3 mil vagas do Zona Azul vão começar a valer no centro da cidade até o fim do ano. Mas mesmo antes do projeto ser colocado em prática, os flanelinhas que trabalham na área estão avisados que não vão poder ficar. Hoje, lá na Câmara, os vereadores resolveram criar uma comissão para ouvir e tentar ajudar a categoria. Há 20 anos, seu Renato trabalha como flanelinha. Daqui, ele tira a renda que garante o sustento da família. Tem que dar o sustento para os meninos, né? E aqui eu tiro daqui desse ganha-pão. Todo dia. Mas esse ganha-pão está comprometido. A Eduardo Ribeiro, onde ele trabalha, está entre as ruas da primeira parte do projeto Zona Azul, que vai criar 2.100 vagas. Elas vão ser controladas por apenas alguns dos atuais flanelinhas. Hoje são 1.220 flanelinhas cadastrados na Associação de Guardadores e Lavadores de Carros. 600 estão aqui no centro, mas apenas 200 seriam contratados pela Consórcio Amazônia, a empresa responsável pela implantação do Zona Azul. A preocupação chegou à Câmara Municipal de Manaus. Uma comissão deve ser formada para discutir o assunto, que vai ser levado até a prefeitura. Depois do que eles vão nos falar, é tentar intermediar junto ao prefeito, às autoridades do município, uma melhor fórmula, não é, de reaproveitamento dessas pessoas. Mas o dinheiro que vai ser arrecadado no projeto, com a cobrança de R$ 2,45 pela hora do estacionamento, vai ser disputado. O vereador Valdemir José luta para que ele seja usado para custear o passe livre dos estudantes. O que mais me incomoda nessa questão toda é o fato de você estar gerando um tributo que deveria ser aplicado na questão do transporte coletivo
para subsidiar o transporte coletivo. Eu estou apresentando uma emenda a esse projeto para que esses 20 milhões que são gerados aí, eles possam efetivamente subsidiar o passe livre na cidade de Manaus. A expectativa é que até o fim do ano, todas as 3.200 vagas rotativas já estejam funcionando. Até lá, para o seu André, só resta torcer para ser um dos escolhidos que vão continuar nessa função. Eu não tenho profissão, eu não tenho estudo, eu vou viver de quê se não for daqui? Aí eu estou na expectativa de conseguir essa vaga lá na empresa lá. O Tribunal de Justiça rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade que impediu o aumento do número de desembargadores no Amazonas. A maioria dos desembargadores acompanhou o voto do relator João Simões. Foram 12 contra 7. A ação tramita no tribunal desde 2013, quando 3 deputados estaduais alegaram irregularidade no trâmite do projeto, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Com a derrubada da ação, o tribunal poderá aumentar o número de desembargadores de 19 para 26. Ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. A Eletrobras Amazonas Energia está preocupada com o período de altas temperaturas no Amazonas. Equipamentos devem ser substituídos, principalmente em bairros que estão com problemas de abastecimento. A declaração é do presidente da empresa durante o encontro de chefes de agências do interior do estado. Mais informações com a repórter Thea Morel. O workshop de líderes deveria ter começado às 13 horas da tarde, mas por um atraso do ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, o evento não pôde ser iniciado pelo menos até às 4 da tarde. Mesmo assim, o presidente da Eletrobras Amazonas Energia, Antônio Paiva, recebeu a imprensa e comentou alguns assuntos relacionados à capital, Manaus. De acordo com ele, existem muitos bairros que realmente estão tendo problemas no abastecimento de energia. Ele reconheceu que as quedas têm sido frequentes e falou também que tem avaliado a questão caso a caso. Todas as denúncias que estão sendo recebidas estão sendo avaliadas pelas equipes de planejamento e alguns equipamentos devem ser substituídos, já que outubro é o mês onde o maior consumo acontece aqui em Manaus, justamente pelas altas temperaturas. Então tem alguns bairros que realmente têm uma criticidade. Então nós já estamos trabalhando nessas localidades para sanar o problema, né? Quer dizer, são problemas de transformadores, são problemas de rede, são vários problemas que têm ocorrido em função da alta temperatura, mas nós estamos trabalhando intensamente e diuturnamente para a gente resolver esses problemas. Antônio Paiva também falou que para o interior está prevista a chegada de 159 geradores que devem ajudar na produção de energia no Amazonas, fora da capital, Manaus. Thea Morel para o A Crítica na TV. E se você está aguardando a restituição do imposto de renda, fique atento, porque o 4º lote foi liberado hoje pela Receita Federal. Quem tem mais informações é a Samira Benoliel. Boa noite, Samira. O que fazer para saber se a restituição foi liberada? Olá, Amanda. Muito boa noite para você e a todos que acompanham A Crítica na TV. Então, o contribuinte deve consultar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146 para saber se a restituição foi liberada. E olha, mais de 2 milhões de contribuintes devem receber o crédito bancário no próximo dia 15. O valor total que deve ser depositado na rede bancária é superior a 9 milhões de reais. E como acontece todos os anos, serão liberados 7 lotes regulares. Desde junho, quando foi liberado o primeiro lote, o número de contribuintes com direito à restituição chegou a mais de 6 milhões, quase 60% do estimado neste ano. A Receita liberou também as declarações dos exercícios de 2008 e 2014 que estavam retidos na malha fina. Aqueles que não foram listados nos lotes anteriores da restituição e ainda têm dúvidas sobre os dados enviados, devem verificar no extrato de processamento da declaração se não há pendência ou inconsistências que causem a retenção na malha fina. Esse procedimento pode ser feito no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal na internet. Se não for cadastrado, é só informar os números dos recibos de entrega das declarações. Vale lembrar ainda que a restituição vai ficar disponível durante 1 ano. Se o resgate não for feito no prazo, o contribuinte deve requerer a restituição por meio de um formulário eletrônico ou diretamente na página da Receita. Para quem não sabe usar esse serviço, fique tranquilo, a Receita disponibiliza aí um vídeo com as instruções. Volto com você, Amanda. Muito obrigada pelas informações, Samira. Boa noite para você.
A 8ª edição do Big Way Fight promete grandes lutas. A competição acontece no próximo fim de semana e os atletas estão na reta final da preparação. Lucas Ananias é um dos atletas que vai competir na categoria galo. Para chegar no peso e na melhor forma, ele se preparou durante quase 3 meses. Ele é uma das revelações do evento que tem o objetivo de dar oportunidade para novos competidores. E para Lucas, que tem 2 lutas e 2 vitórias, se manter invicto é a meta. Sempre entro confiante para minhas lutas, né? Eu costumo dizer que eu treino na melhor equipe, com os melhores professores e atletas. E isso já me deixa muito forte para qualquer luta, né? Então eu vou sempre com um pensamento positivo que a vitória vai vir. Quem também vai lutar é David Miranda, de 17 anos, na categoria mosca, até 57 quilos. Mesmo com a pouca idade, o atleta diz estar confiante para a competição. Estou tranquilo, confio na estratégia dos meus professores, confio na minha academia, confio em mim mesmo, confio em Deus. Ó. Já no card principal do evento, Alex Rodrigues vai defender o cinturão dos pesos palhas. Ele tem 23 anos e há 9 luta como profissional. Para o adversário, ele manda o recado. Vai ser uma luta muito boa, estou bastante treinado, preparado e chegar lá, se Deus quiser, fazer o feijão com arroz e trazer a vitória para o OCS. E não é só isso não. O evento ainda vai ter 3 lutas femininas. A luta ali da Quieta contra a Laete, a luta da Valéria contra a Gilpéria, colombiana, é uma luta ali que promete um grande destaque no evento. Todo mundo convidado então, dia 12. Então, dia 12 de setembro, sábado agora, Big Way Fight Night, no bairro do Alvorada, Rua 8, na antiga Igreja Universal, no CT MPB JJ. Boa sorte para os atletas. E olha só, tem muitos estudantes que, por conta das condições financeiras, não conseguem fazer um intercâmbio. Mas se o seu sonho é estudar fora do Brasil, saiba que existe um programa do governo federal que ajuda universitários a se especializarem em outros países. Para participar, é preciso estar matriculado em alguma instituição de ensino superior, ter boas notas e ter completado pelo menos 20% do curso. Ficou interessado? Então siga o exemplo de quem aproveitou as oportunidades e não perdeu tempo na hora de viajar. Ainda nem deu tempo de completar o álbum. Patrícia chegou a menos de uma semana do intercâmbio que fez no Reino Unido. A aluna de arquitetura estudou por 1 ano e 2 meses numa universidade britânica. Na bagagem, ela trouxe novos conhecimentos em arquitetura e urbanismo. Eu quero trabalhar com urbanismo e paisagismo e porque eu quero mudar a minha cidade, porque eu percebi o quanto eu gosto dela indo para fora, eu percebi o quanto potencial ela tem. Eu tive que ir para fora para perceber isso e eu realmente quero aplicar tudo que eu aprendi nesse 1 ano e 2 meses aqui na cidade, quando eu me formar. Além da experiência acadêmica, a Patrícia ainda visitou 20 países da Europa e da África. As viagens a passeio e os presentes que ela trouxe foram os únicos gastos que ela teve. Todo o restante foi patrocinado pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Atualmente, 70 alunos da Universidade Federal do Amazonas estudam em outros países. Eles são beneficiados pelo Ciência Sem Fronteiras do governo federal e outros 5 programas de intercâmbio, projetos que bancam a passagem, hospedagem, alimentação e despesas com os estudos. A gente tem alunos nesse momento nos Estados Unidos, no Canadá, estudando principalmente nas áreas de ciências exatas, engenharias, mas também medicina. Nós temos alunos na Europa Central, aqui na Alemanha, na Itália, França. A gente já teve aluno vindo aqui para o Alasca. O professor explica que, para ganhar uma bolsa internacional, é preciso ficar de olho nos editais que são lançados ao longo do ano. Uma opção é acompanhar as publicações no site da Assessoria de Relações Internacionais da UFAM. Os universitários precisam ter estudado no mínimo 20% e no máximo 80% do curso, ter boas notas e certificado de proeficiência no idioma do país escolhido. Também é preciso estar preparado para atrasar a colação de grau em alguns meses. Outra alternativa é ir a uma agência de intercâmbio. Esta aqui tem planos para quem quer aprender um idioma, fazer cursos ou trabalhar.
E apesar da alta do dólar, a procura tem sido grande. Se o dólar americano está mais alto, eles vão para o Canadá, por exemplo, Nova Zelândia, que o dólar também está mais baixo. Então eles fazem essa mudança, mas não param de fazer intercâmbio. Depois de 5 experiências no exterior, Andrews virou consultor de intercâmbio. Ele explica que o segredo é se planejar e economizar por alguns meses antes da viagem e ter o máximo de informações sobre o destino, como clima e tipo de comida, antes de comprar a passagem. E ele garante que estudar no exterior é melhor do que fazer turismo. Você conhece pessoas de outros países, você faz amizade para o resto da vida, como eu fiz também, e você aproveita e aprimora o idioma, melhor do que fazer um programa de férias. E é verdade mesmo. E agora vamos falar de música. Daqui a pouco tem concerto especial no palco do Teatro Amazonas. Quem traz as informações pra gente é a repórter Lani Guzmão. Lani, boa noite. O que o público vai poder conferir hoje? Bom, a gente perdeu contato com a Lani, daqui a pouco a gente tenta mais informações com ela, mas agora vamos falar sobre analfabetismo. A taxa de analfabetismo no Amazonas é de 7,8%. Segundo o IBGE, esses números vêm caindo entre os jovens, mas a partir da faixa etária dos 30 anos, a taxa sobe e ultrapassa os 11%. Isso devido à falta de acesso à educação anterior. E para tentar melhorar esses índices, programas de alfabetização estão ajudando a trazer de volta adultos à sala de aula. Hoje é o dia da alfabetização e nós fomos conhecer histórias de idosos que não economizam esforços para aprender a ler e escrever. Uma sala de aula que funciona no Centro de Convivência do Idoso tem se tornado oportunidade de aprender a ler para muita gente. Para estudar aqui só tem uma condição: ter mais de 35 anos. E não faltam alunos. A coordenação precisou até abrir exceção e deixar a turma um pouquinho maior do que o planejado. Mas foi por uma boa causa. Para alguns alunos, é a primeira oportunidade de estar numa sala de aula. As mãos ainda seguram o lápis sem muita firmeza. Assim, Dona Lenita, de 62 anos, venceu seu grande desafio: escrever o próprio nome. Agora eu conheço as letras todinha, a dificuldade é de juntar. A minha dificuldade está assim, de ajuntar as letras para poder ler, falar as palavras certas. Mas eu estou planejando, porque acho que até fim do ano eu tenho que terminar tem que aprender a ler, né? Conceição teve derrame e ainda tem sequelas, mas não desiste de frequentar a sala de aula. Eu canso muito. Ando aqui, eu tenho que parar. Ando aqui, Não deixei não. Nesta sala de aula é possível conhecer histórias que emocionam e surpreendem. A aluna mais velha da turma é a Dona Ornandina. Aos 93 anos, ela contrariou os filhos e os netos que, de acordo com ela, não acreditavam que a essa altura da vida ela ainda podia frequentar uma sala de aula e aprender tanta coisa assim. Ela nasceu em Maués, fugiu de casa adolescente, casou, teve filhos e os estudos foram esquecidos. Agora, em sala de aula, ela se encanta com as descobertas. Eles dizem que o papagaio velho não aprende. E a senhora está provando o contrário. Eu não sabia fazer meu nome. Eu faço, eu quero abrir a Bíblia lá no púlpito da igreja. Esse é meu prazer, é isso. E por aqui, ninguém quer parar tão cedo. Olha só o seu João. Conseguiu estudar há pouco tempo, depois que se aposentou. Aqui ele foi alfabetizado e se deu tão bem nos estudos que vai deixar a turma. Está muito adiantado. Entrei aqui na alfabetização. Aí, com muito interesse que eu tenho de aprender mesmo, eu fui levando a vida. A professora passava uma lição para mim, eu fazia 2, 3 daquela, que era para ver qual era que saía melhor. Aí ela viu muito meu interesse, aí disse: eu vou na CEMED, né? Vou pedir um teste para você. Aí trouxe o teste, eu fiz, passei, agora eu já estou na 4ª série.
Agora, seu João, aos 62 anos, começa a escrever um outro futuro, onde ele pode realizar o sonho que antes era impossível, o de fazer uma faculdade. E eu quero chegar lá, quero ser um advogado. Se Deus quiser, eu vou me formar. Lindas histórias, né? De vida e de garra. É muito bom saber que é possível, sim, recomeçar, independentemente da idade. E se você também se inspirou, quer seguir esse exemplo e levar o projeto adiante, quem sabe até montar uma turma na sua comunidade? É só procurar o setor de educação de jovens e adultos da CEMED, no telefone 3632-2495. O programa funciona em parceria com instituições públicas, associações comunitárias e igrejas. A CEMED viabiliza professores e fornece material escolar, fardamento, merenda e certificação aos alunos devidamente matriculados e sem custo nenhum. E agora sim, vamos voltar a falar de música, vamos entrar em contato com a Lani Guzmão para saber sobre o concerto especial que vai ter logo mais no palco do Teatro Amazonas. Lani Guzmão. Olá, Amanda, boa noite. Quem vier ao Teatro Amazonas logo mais às 8 horas da noite vai poder conferir um espetáculo, um concerto com os sucessos amazonenses, obras do poeta parintinense Emerson Maia. O concerto Alma Vermelha de Emerson Maia vai ser regido pelo maestro Davi Nunes, que vai contar pra gente um pouquinho do que vai ser apresentado hoje no Teatro Amazonas, não é isso, maestro? Pois é, o concerto Alma Vermelha de Emerson Maia foi uma ideia surgida após conhecer o Emerson, né? E com uma conversa que tivemos junto, eu, ele e a Márcia Siqueira, eu tive a ideia de fazer uma homenagem, tendo em vista todo o trabalho que ele tem feito, o benefício para o Estado, não somente toadas, né? Mas também como música popular brasileira. Quem vier vai gostar, quem vai ouvir. Muito obrigada. Então é isso, olha, tá imperdível realmente essa apresentação concerto que começa logo mais às 8 horas da noite e vai ter a participação aí de Márcia Siqueira, Davi Assayag, Tony Medeiros, então não dá para perder. Amanda, volto com você no estúdio. Obrigada, Lani. E agora vamos fazer um alerta. Todo mundo sabe que os exercícios físicos fazem bem à saúde e trazem uma série de benefícios para o corpo. Mas eles podem se tornar um problema se feitos com exagero. Quem pega pesado pode sofrer lesões e até depressão. Leandro Portela, atleta profissional, professor. Foi em 2012 que ele começou a carreira de fisiculturista. De lá pra cá, acumula títulos. Já foi campeão amazonense, campeão overall da Copa Manaus e já ficou entre os 5 melhores do Arnold Classic. Aliás, acumula seguidores também. No Instagram já são quase 10 mil. E não era pra menos. As mudanças no corpo impressionam. E pelas redes sociais ele compartilha um estilo de vida saudável e de muita dedicação e disciplina. Mas depois de 10 anos de profissão, o Leandro já estava conhecido nas academias da cidade. E o trabalho como personal começou a tomar conta da vida dele. E foi aí, nesse momento, que ele foi vencido pelo próprio cansaço. Tinha uma rotina muito pesada de trabalho. Eu cheguei a ter 13, 14 aulas por dia. Isso era um dia de 24 horas, eu dava 14 horas de aula. Aí tinha mais 1h30 de treino, que era o meu treino mais o aeróbio, e dormia muito pouco. Com o tempo você vai ficando cansado, mas você não quer parar. É um fator psicológico, você vai insistindo, até que eu percebi que meu treino não rendia e as minhas últimas aulas já não tinham a mesma qualidade das primeiras aulas. 24 horas cansado, 24 horas com sono. Chegou um ponto que eu parei de treinar, eu fiquei uns 2 meses parado de treinar. E tive que diminuir minhas horas de aula, porque aquilo não era saudável. O dinheiro é bom, mas não vale a saúde da gente. O que Leandro quase teve foi o chamado overtraining. O overtraining nada mais é do que o excesso de treinamento sem o devido nível de recuperação durante a periodização do treino. Então o indivíduo vai lá e ele começa a treinar em ciclos contínuos, de estímulos, lesionando a condição fisiológica da fibra, e essa fibra ela precisa, dentro de uma compensação, anabolizar, recuperar. E as consequências para quem comete esses exageros sem o descanso necessário podem ser desastrosas. Geralmente os sintomas estão correlacionados com baixa de rendimento, desânimo, estados depressivos, pós-treino e pré-treino.
insônia, lesões agudas e crônicas. No caso de Leandro, 2 meses foram necessários para que ele conseguisse voltar à rotina normal de trabalho e de treino. Hoje, com 40 anos, ele respeita os limites do corpo. Hoje eu consegui, acho que com a idade, o tempo de treino, a ter o feeling do que meu corpo está pedindo. Hoje eu tenho uma programação de treino, são 7 treinos por semana, então eu treino todo dia. Mas isso não é direto. O dia que eu percebo que o meu corpo está pedindo descanso, eu descanso. Hoje eu não vou treinar. Se chegar no outro dia eu achar que eu preciso descansar de novo, eu descanso de novo. É sempre bom respeitar os limites do corpo, sempre, viu? E por hoje é só. Não deixe de participar da nossa programação enviando suas denúncias ou sugestões de reportagens para o nosso e-mail. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e amanhã a gente volta a se encontrar.